Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Discipulado Inteligente. Você que está vindo do canal do YouTube, você que está vindo do Spotify, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta, compartilhe, deixe teu comentário. Seja um missionário digital, apertando o aviãozinho, espalhando essa mensagem por toda a terra. Se você gostou e tem gostado do que você experimenta aqui, você precisa compartilhar com mais pessoas, beleza? E o que é que você tem experimentado aqui essa semana? Essa semana tá tremenda. Nós estamos falando sobre a importância dos anjos. E por que cargas d'água? Deus requisita os anjos para nos abençoar, para cuidar de nós, para estar conosco em algum momento específico. Que importância é essa desses anjos? E por que Deus não vai lá e faz, já que Ele é soberano? Meu Deus do céu! Mas Ele pede aos anjos e dá ordem aos anjos, na verdade, a nosso respeito. Vamos entender isso aí essa semana. É sobre esse assunto que nós estamos falando essa semana. Fica comigo, que tem muita coisa pra gente compartilhar com você. Mas se você, além de tudo isso, quer mergulhar profundo na palavra de Deus, você pode e deve acessar aqui no descritivo desse vídeo o nosso devocional diário em PDF. Ele vai te auxiliar ao longo da semana para você mergulhar mais fundo e ter mais pontos importantes que você pode estudar, abordar e mergulhar para compreender mais, experimentar mais e ter melhores resultados na tua caminhada cristã, beleza? Então, vamos lá. Essa semana nós estamos falando sobre esse tema dos anjos e é um tema muito interessante. E esse tema de hoje, eu quero despertar teu coração para isso. Olha lá, olha o tema do nosso episódio hoje. Você precisa da ajuda dos anjos? Você precisa? Mas me diz uma coisa. Deus precisa da ajuda dos anjos? Isso é que chama a nossa atenção. E chamou a atenção de alguém. E esse alguém, os pais desse alguém, você também não sabe quem é. E os pais desse alguém me procurou e disse: Bel, você poderia falar sobre esse assunto? E aqui estou eu falando sobre esse assunto. E a gente vai entender. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, gente. A gente vai entender até certo ponto. Tem muitas coisas que nós não entendemos, mas nós cremos e sabemos que Deus está no controle. Por que Deus requisita os anjos? Até o ponto que nós conseguimos entender, estudar e pesquisar, a gente compreende que, em primeiro lugar, os anjos, eles trabalham a favor de nós, filhos de Deus. O texto de Hebreus 1:14 fala exatamente isso. Todos os anjos, não é um grupo de anjos, não é tais anjos, não. Todos os anjos, pois todos os anjos são espíritos ao serviço de Deus. Então, em primeiro lugar, o anjo serve ao Senhor. E esse é o ponto da nossa conversa hoje. Por que Deus precisa que os anjos sirvam a Ele? E eu trouxe aqui 2 pontos que a gente pode refletir sobre isso. Primeiro, Deus é um rei que delega. Deus nos ensina a delegar. Deus não é centralizador, não é aquele cara que pega tudo para ele, é tudo quem vai fazer sou eu, tudo é meu, tudo é para mim, sou eu quem faço. Não, ele não é assim. Ele sai delegando, porque quando nós aprendemos a delegar, a compartilhar, nós aprendemos muita coisa em cima disso. Quando nós ensinamos as pessoas, é porque nós delegamos ela. Existe um processo na educação que eu bato muito firme: ensinar, treinar e delegar. O delegar é do céu, é do Senhor. E quando Deus delega aos seus anjos, Ele está nos ensinando e Ele está vivendo um princípio que Ele mesmo instituiu. Ou seja, Deus criou um princípio, Ele vive nesse princípio e Ele ensina sobre esse princípio. Ele ensina vivendo sobre esse princípio. E é assim que a gente tem que ser. Segundo ponto, Ele nos ensina através do exemplo que Ele dá sobre o princípio que Ele mesmo criou. Ele podia ter dito: olha, eu sou Deus, se vira você, negrada. Galera, se vira vocês aí, que eu aqui não vou fazer isso não. Eu não vou fazer, eu sou Deus. Rapaz, eu vou ficar nessa? Não, eu vou fazer do meu jeito. Agora vocês vão ter que seguir minhas ordens. Não, Ele cumpre as regras e as ordens que Ele mesmo designou, porque aquilo ali faz parte dele, aquilo é ele. Quando Deus, ele libera uma regra, uma norma, uma ordem, é porque aquilo faz parte dele, da constituição dele. Ele não desintegra aquilo dele, ele é aquilo. Então ele vive aquilo, ele testemunha aquilo e ele libera aquilo sobre as nossas vidas. Então quando ele dá ordem aos seus anjos, não é porque ele é fraco,
É porque ele ensina a cada um de nós a viver debaixo de um princípio. Esse princípio de delegar, de liberar as pessoas para prosperarem, para crescerem, para serem, para fazerem. Ele trabalha dentro de um ambiente que delega, que descentraliza, que tira as coisas de cima somente de um fator central e começa a alcançar várias áreas, várias pessoas. Deus trabalha dessa forma e Ele nos ensina através do próprio exemplo que Ele vive. Então deixa eu falar uma coisa para você. Deus não designa os anjos para nos abençoarem ou dar ordem aos anjos para que eles façam algo a nosso favor, porque Ele não pode fazer, mas porque Ele nos ensina a delegar, porque Ele nos ensina a ser bom administrador, porque Ele nos ensina a dar exemplo, porque Ele nos ensina coisas e coisas e coisas em cima de um cumprimento de um princípio. Amém? Então Deus não é fraco, Deus é forte. E Ele é tão forte, tão seguro de quem Ele é, que Ele libera pessoas para fazer coisas que Ele mesmo poderia fazer, mas que Ele quer compartilhar com as pessoas a experiência de provar e ver que Ele é bom e viver no caminho dEle é bom, é agradável e é perfeito. Glória ao nome do Senhor. Quer saber mais? Fica com a gente essa semana. A gente tem muito para compartilhar com você. Um beijo grande para você. Te vejo amanhã. Amanhã tem mais sobre os anjos do Senhor. Que Deus abra teus olhos. Abra os teus olhos para você enxergar os anjos que estão ali, perto de você, trabalhando a teu favor. Deus te abençoe. Beijo para você. Tchau, tchau.